Olá pessoal, bom dia a todos, Pai do Senhor. Nesse momento iremos dar continuidade à leitura da Bíblia em 6 meses. Hoje é o terceiro dia e nós iremos ler do capítulo 15 até o capítulo 21 de Gênesis. Gênesis capítulo 15. Deus anima a Abrão e lhe promete um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que a ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E disse-lhe: E trouxe-lhe todos esses, e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra para as aves, mas as aves não partiram. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão, então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-ai e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15:17. Deus faz um pacto com Abrão. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e os Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo será sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse a Agar, serva de Sarai: Onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus da minha vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Gênesis capítulo 17. Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo é. Serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de gerações te tenho posto. E te farei multiplicar grandissimamente, e diante de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti. E em suas gerações, o concerto perpétuo para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ão o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, e tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a sua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundarei a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal do concerto entre mim e ti. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho nas suas gerações e nascido na casa, e o comprado por dinheiro qualquer estrangeiro que não for da tua semente. O efeito será circuncidado, nascido na tua casa e comprado por teu dinheiro, e estará no meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrando o meu concerto. Gênesis 17, versículo 15. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abrão: E Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e hei de te dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações. Rei e povo sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael também, que tenho ouvido, eis que tenho abençoado, e falou em frutificar, e falou em multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará, nesse tempo determinado, ao ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 23, a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão seu filho Ismael, e todos nascidos na sua casa, e todos comprados por seu dinheiro, todo macho, entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara
com ele. E era Abrão da idade de 99 anos quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Esse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, nascidos em sua casa e comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu o anjo do Senhor nos carvalhais de Mãe, estando ele assentado e à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram-lhe: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou a prepará-la. E tomou manteiga e leite da vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, disse Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões ali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porquanto eu tenho conhecido, e há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito se tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gênesis capítulo 18, versículo 23. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás ainda, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se tu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50, se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aquelas 5 toda a cidade. E disse: Não a destruirei, eu se achar ali 45. Continuou ainda a falar-lhe, dizendo: a falar-lhe disse: Se porventura acharem ali 40,
Disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: Não destruirei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, disse: Não destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, ainda só mais esta vez falo. Se porventura achar ali 10, disse: Não destruirei por amor dos 10. E foi-lhe o Senhor, quando acabou de falar, com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Gênesis capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis que agora os meus senhores entrepecem em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e irei o vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os varões que a ti vieram essa noite? Traze-o fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui as 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vou-las trarei, e farei delas como bom for os vossos olhos, somente não afastados desses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram-lhe mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o varão. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na justiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares, nem toda essa campina escapará. Lá para o monte, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo de que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena?
para que a minha alma viva? Disse-lhe: Eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada poderei fazer, porquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Gênesis capítulo 19, versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde tivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra, que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, temos a beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que com vida conserve a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e viu a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também essa noite. Então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conserve a semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló seu pai, e teve a primogênita um filho, chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, que chamou o seu nome Ben-Ammi. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão nega que Sara é sua mulher. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Disse-lhe Deus em sonhos: bem, sei eu que na sua sinceridade do teu coração fizesse isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, também que certamente morrerás tu e tudo quanto é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, e chamou todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: Que é isso que nos fizesse? Em que pequei contra ti, para trazermos sobre mim e meu reino também um pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer de tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é aquela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: que seja esta a graça que te
farás em todo lugar onde vieres dizer de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque as ovelhas e vacas e servos e deu a Abrão e instituiu Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face, habita nela onde for aos teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos, para que com todos os que contigo estão, até para com os outros, estás advertida. E orou Abrão a Deus e sarou Deus Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21, nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abrão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abrão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus havia ordenado, Deus tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que essa tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceram essas palavras muito maus olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço, acerca da sua serva, em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Gênesis capítulo 21, versículo 14. O despedimento de Agar e de Ismael. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, e cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gênesis capítulo 21, versículo 22. Abimeleque faz um pacto com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do exército, falou com Abraão, dizendo, Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim a terra onde peregrinaste. E disse a Abraão, eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem tu, nem ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho,
E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas sete cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto entre Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou ao príncipe do seu exército e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém. Hoje nós terminamos aqui o terceiro dia e a terceira etapa, lendo do capítulo 15 até o capítulo 21. Até amanhã, onde nós estaremos finalizando a leitura de mais 7 capítulos. E assim, com o objetivo de concluir a leitura da Bíblia em 6 meses. Deus abençoe.